Boa noite, pessoal. Já coloquei aqui, tá? Já comecei. Boa noite, gente. Boa noite para quem entrou agora. Só esperar mais gente entrar e aí a gente começa com a nossa explicação de hoje. Tá, obrigada, pai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lourdes, Lucineide. Oi? Eliane. Tô vendo que tem gente de Palmelo aqui com a gente também. Sejam bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, seu Carlos. Boa noite, mãe. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos vocês. Espero que estejam todos bem. O pessoal do Irmanduz que está aí já me conhece. Algumas pessoas também já assistem a minha live com a minha irmã, a Lene, nas quintas-feiras, às 8 horas, no culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Aimee. Eu faço parte do Centro Espírita Irmã Dulce e essa live, ela é uma live à parte do Evangelho no Lar. E a gente pensou em fazer uma live com uma proposta um pouco diferente, né? Trazer para vocês alguns temas relacionados à saúde, porque nós já estamos passando por uma pandemia há bastante tempo e eu acredito que mesmo assim muitas pessoas não têm acesso à informação confiável sobre o que está acontecendo. A gente tem uma disseminação de informações pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas muitas coisas a gente precisa filtrar para saber o que é verdade ou não. A gente precisa analisar com cuidado todos os dados que chegam até a gente. E a gente precisa saber, principalmente, o que está acontecendo à nossa volta para a gente poder se prevenir a nossa família, enfim. Então, essa live ela vai ser sobre esse tema que está aqui embaixo aparecendo para vocês, atualização sobre o Covid-19. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como é que está a situação aqui no Distrito Federal, que é onde eu moro, como é que está a situação no Goiás e na cidade de Águas Lindas,
E aí eu vou trazer para vocês também o que é a COVID, quais são os sintomas, a forma de transmissão, como está sendo o tratamento hoje. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês também. E aí vocês podem ir mandando as perguntas no chat, tá bom? E aí eu vou filtrando aqui as perguntas mais importantes que eu não for falando durante a palestra. E no final eu vou respondendo vocês, tá bom? Porque senão também, se eu for olhar o chat e dar a palestra ao mesmo tempo, eu vou me confundir. Então, já peço perdão a vocês desde agora. E aí no final eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Para quem não sabe, eu faço enfermagem. Vim até com a camiseta hoje. E faço química também, então eu gosto bastante desses temas e é bom que é um treino para mim também, né? Eu sou estudante, eu pesquisei bastante para vir trazer essa palestra para vocês e eu espero que ajude a esclarecer muitas dúvidas. E se eu não souber responder alguma dúvida de vocês, eu trago na próxima live, tá bom? Tô vendo que já entrou bastante gente. Boa noite a todo mundo que entrou. Tô vendo que já tem algumas perguntas aqui também. Já vou tentando responder durante a palestra, a nossa aula, tá bom? Se ficar muito detalhe também, muito técnico, vocês me avisem que eu vou dar uma maneirada, tá bom? Então vamos lá? Bom, gente, esse é o tema da nossa live de hoje, atualização sobre Covid-19. Eu trouxe informações para vocês mais atualizadas possível, tá? A maioria das informações que eu peguei são desse mês de maio, do finalzinho de maio mesmo, porque a gente sabe que essa pandemia está acontecendo muito rápido, e aí todos os dias a gente tem uma atualização dos dados, né? Principalmente do número de pessoas infectadas, o número de óbitos, o que tem sido feito para prevenir. Então,
Olá, gente. Tá todo mundo me vendo aí? É porque não estava salvo aqui. Ah, é. Mas ele não puxou, não. Cadê onde é? Aqui. Agora todo mundo viu o segredo da tela verde atrás. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, gente? Oi? Dá pra ver direitinho aí, pai? Aqui. Então vamos lá, gente. Desculpa, teve um problema técnico. Já melhorou? Tá. Então, gente, tá dando um pequeno atraso aqui da minha imagem, mas acho que vai dar para todo mundo acompanhar direitinho. Uhum. Eu acho que é por causa da câmera do computador. Todo mundo vendo a minha tela aí? Ok, então vamos lá. Como eu estava dizendo, eu tentei trazer o máximo de dados atualizados para vocês, dados desse mês. Eu acho que a maioria dos dados que eu peguei foram de quarta-feira. Então, a gente sabe que essa doença ela evolui muito rápido, então o número de infectados e o número de óbitos já aumentou de lá para cá. Eu vou atualizando vocês. Então, só para vocês terem uma noção assim da velocidade com que esse vírus está se espalhando, né? Então, vamos falar primeiro da situação aqui do Distrito Federal. Como eu falei para vocês, esses dados são do dia 20 de maio, ou seja, são de quarta-feira. E até quarta-feira a gente tinha esse número aí de pessoas infectadas, 19.951, quase 20 mil pessoas infectadas só no Distrito Federal. Olhando o boletim informativo que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, todos os dias ela lança o número de casos, quantas pessoas foram confirmadas com o coronavírus, quantos óbitos ocorreram, qual foi a faixa de idade e tal. E aí, no boletim informativo de quarta-feira, a gente teve 5.271 casos confirmados de coronavírus, ou seja, 418 a mais que na terça. Então, olha só a proporção que isso está tomando. E se a gente olhar aí por esse gráfico, a gente percebe que no começo ali, março, abril, a quantidade estava bem baixa, que foi mais ou menos quando começou a quarentena, né? Começou ali mais ou menos no meio de março, abril. E aí foi afrouxando ali no final do mês passado. E aí a gente já consegue ver que o número de casos vai crescendo, vai aumentando. Então, até quarta-feira, a gente tinha mais de 300 pessoas internadas e tinha 78 óbitos. Hoje de manhã eu olhei esses dados e já eram 84. Então, é bastante gente, né? Não tem como a gente falar que são 5 mil confirmados e só 84 óbitos. 84 é um número muito grande. Se fosse um, ainda seria grande, né, gente? Mas pelo lado bom, mais da metade dos casos que foram confirmados ao longo do tempo
foram recuperados. Foram pessoas que conseguiram se curar do coronavírus, tá? Do número de pessoas confirmadas também, um número de cidades do entorno, tá? E o maior número de casos no DF foram no Plano Piloto, em Samambaia, Taguatinga, Ceilândia e Águas Claras, que são as cidades mais populosas, né? Tem mais gente, muitas pessoas vão para esses lugares para trabalhar, então é compreensível, vamos dizer assim, que seja o lugar que tem o maior número de casos, que tem o maior número de pessoas, vamos dizer assim, né? E aí, esse boletim informativo da quarta-feira também, mais uma vez, vem quebrar o mito que a gente tem de que o coronavírus ele só pega nos idosos, né? Só pega nas pessoas ali que já passaram dos 60 anos de idade. Isso não é verdade. Nesse boletim informativo, a gente tem até crianças com casos confirmados de coronavírus e óbitos já acima da casa dos 20 anos de idade. Acima dos 20 anos, os números já começam a crescer, e não é um ou dois casos de óbito, são vários. Então, a gente vai ver mais para frente que tem uma série de fatores de risco, que não só a idade, que levam uma pessoa a ter mais predisposição a pegar a doença. Então, vamos quebrar esse mito de que a gente tem que evitar sair só por causa dos idosos, ou a gente tem que manter só os idosos dentro de casa porque eles é que têm mais chance de pegar. Não, todo mundo tá pegando esse vírus, gente. E, assim, algumas pessoas, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente também, e eu vi que foi uma das perguntas que surgiu aí pra vocês. Algumas pessoas não apresentam sintoma nenhum, ou apresentam sintomas muito parecidos com o da gripe, e outras pessoas vão parar na UTI e acabam vindo a óbito por causa dessa doença. É um pouco imprevisível qual dessas formas a gente vai adquirir. Então, vamos tomar cuidado e a gente vai explicar um pouquinho também sobre como a gente pode se prevenir para evitar pegar isso, tá? Outro dado importante antes da gente passar para a situação de Goiás é que a maior parte dos óbitos aconteceu entre os profissionais da área da saúde e da segurança pública. E um dado que eu achei muito interessante, o maior número de casos de contágio não foi entre a população no geral, foi entre a população privada de liberdade. Então, se você tem algum parente, está fazendo visita nesse momento, tente tomar o máximo de precauções possível, tá? Isso leva a gente também a refletir um pouquinho sobre como esses lugares estão sendo geridos, né? Como que a saúde dentro dos presídios está sendo preservada. E quantas pessoas não devem estar sofrendo com essa pandemia num lugar isolado, né? Enfim, passando para o estado de Goiás, a gente tem aí, eu tirei esse mapa, essa imagem, de um site, esse que está aí embaixo, covidgoiás.ufg.br, tá? Que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás. E a gente pode ver aí nesse mapa números tanto de casos no Brasil quanto no estado de Goiás. E aí a gente já tinha confirmados até quarta-feira também. Não, esses dados, se não me engano, são de quinta-feira, são um pouquinho mais atualizados. Já tinha 2.000 casos confirmados e 16 mil, mais de 16 mil suspeitos. Aí, nesse gráfico que a gente está vendo pequenininho aí do lado, a gente está vendo que também está tendo um crescimento do número de casos, né, desde o mês passado. Por que será que isso está acontecendo? E a gente está vendo ali também uma taxa de letalidade, né, que é o número de pessoas que vão a óbito muito alta. Já houveram 78 óbitos, né, só no estado de Goiás. E aí, falando sobre Águas Lindas especificamente, a gente pode constatar, vamos assim dizer, quem quiser pode acessar esse site e
olhar depois como está a situação da sua cidade, é só passar o mouse em cima e aparece o nome da cidade e as estatísticas. Águas Lindas está em sexto lugar no número de infectados. Já são 38 casos confirmados e, se não me engano, um óbito por suspeita de Covid que aconteceu em abril. Tá? Está no site da Prefeitura de Águas Lindas. A gente também pode ver que o maior número de casos no Goiás, até o momento, foi em Goiânia. Goiânia está em primeiro lugar no número de casos confirmados de coronavírus, tá? Então, quem precisa viajar para Goiânia, quem precisa ir para Goiânia, tomar as precauções também, que a gente vai falar um pouquinho na live, porque já que a gente está indo para áreas que estão tendo maior incidência desse vírus, a probabilidade da gente pegar e trazer para a nossa cidade é maior. Então, vamos tomar o máximo de cuidado possível e, se possível, evitar ir a esses lugares, ok? A quarentena, o isolamento, ele serve justamente para isso, para que o vírus possa se espalhar mais lentamente. A gente sabe que não é todo mundo que tem essa possibilidade de ficar em casa. Então, já prevendo isso, a gente foi proposto a nós, né, esse isolamento justamente para que essa doença ela se espalhe com menor intensidade. E aí, se a gente já tem uma área que tem muita gente infectada, não vamos trazer isso para onde a gente vive. Eu vi aqui nos comentários que o pessoal falando que em Águas Lindas realmente está tendo um número de casos muito grande, gente andando sem máscara. Pois é, essa é uma das questões, quando a gente analisa esse gráfico e o gráfico do Distrito Federal, a gente consegue perceber que tem uma coerência com o momento em que as pessoas deixaram de ser adeptas da quarentena e começaram a sair na rua de novo com mais frequência, sem máscara. Agora que a gente está tendo a obrigatoriedade da máscara. Mas a gente ainda percebe realmente muitas pessoas saem na rua sem máscara, alguns comércios, até pouco tempo atrás, estavam recebendo pessoas sem máscara, aglomerações, e isso contribui muito para que o vírus possa se espalhar, como a gente vai ver um pouquinho ao longo dessa palestra. Então, já que a gente está vivendo um cenário assim tão delicado, a gente precisa entender o que a gente está enfrentando, né? Então, o que é a Covid-19? O que é esse vírus, o coronavírus, né? Como está sendo chamado pela mídia? O que é esse vírus que está causando esse alvoroço todo na gente, né? Bom, o coronavírus, ele faz parte de uma família de vírus que, na verdade, já é conhecida há muito tempo pelos pesquisadores, né? Essa família de vírus começou a ser descrita na década de 60, 1960. E tem os vírus mais diversos dentro dessa família, tá? Tem vírus que causam uma gripezinha. Quantas pessoas já tiveram aquela gripe caseira em casa que o médico não olhou para você e falou, você tá com esse vírus, só falou, você tá com uma gripe. Pode ser que você já tenha pegado um dos vírus da família do coronavírus. Tem um estudo que diz que a maior parte de nós, assim, já pegou algum desses vírus, na verdade. Então, a gente percebe que tem dos vírus mais diversos dentro dessa família. Vírus que causam uma gripe comum, até vírus que podem causar pandemias, né? Desde 2002, se não me engano, foram 3 vírus, contando com o coronavírus, com alto potencial de causar pandemia, que na verdade causaram estragos bem grandes lá na Ásia. Não tanto aqui na América, mas na Ásia, até hoje, alguns vírus ainda são um problema de saúde pública. E por que isso acontece? Os vírus dessa família têm uma alta capacidade de mutação, ou seja, eles podem mudar muito rápido. Então, você achou uma vacina, um remédio para ele, e aí ele já está mudando, ele já está com uma característica diferente que faz com que aquela vacina, aquele remédio não adiante mais. Então, é uma característica dessa família de vírus, tá? Além da alta capacidade de
de transmissão, que é o que a gente está vendo agora, né? A curva subindo. Isso acontece porque, vamos pensar mais ou menos assim, para cada pessoa infectada, se ela entrar em contato com outras pessoas, aproximadamente 2 vão pegar a doença. Aí vamos imaginar que essas 2 vão passar cada uma para mais 2. É mais ou menos nessa proporção. E como esse vírus surgiu? Esse conceito que eu coloquei no slide, zoonose, é como a gente chama vírus como o coronavírus. Ou seja, era um vírus que ele era comum entre os animais, era um vírus que só atingia os animais. Até hoje a gente não tem um consenso sobre qual foi o animal que acabou levando. Não tem um consenso nem se realmente foi aquela história que a gente ouve que uma pessoa lá na China comeu um morcego e aí ela passou a doença para outras pessoas. Mas é um vírus que infectava animais e por causa dessa capacidade de mudar, de sofrer mutações, ele se adaptou a partir dos nossos hábitos para infectar os seres humanos. Então, não é um vírus que costumava atingir os seres humanos. Era entre os animais e dos animais passou para a gente. Porque os vírus também têm isso que a gente tem, essa capacidade de sobrevivência, essa vontade de sobreviver e de se multiplicar. Vamos sempre pensar assim, os seres vivos, eles também têm esse instinto de sobrevivência. Por mais que os vírus haja uma controvérsia aí se eles são seres vivos ou não, mas a tendência é sempre multiplicar. E essa questão mais técnica que está no slide, esse vírus ele tem afinidade por um receptor presente nas nossas células. Essa parte é um pouco mais técnica, mas vai servir para a gente entender algumas coisas sobre o vírus. Ele tem afinidade pelo receptor dessa enzima que a gente está vendo a sigla aí, ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que a gente chama. Como é que isso acontece? Essa enzima ela é responsável por fazer o nosso corpo aceitar um hormônio responsável pela regulação da nossa pressão arterial, que é a angiotensina, né? Então, apenas algumas partes do nosso corpo aceitam essa enzima, porque não é todas as partes que são responsáveis por regular a nossa pressão. Quais são essas partes, principalmente? Pulmão, coração, o esôfago, a parte da nossa garganta, os rins, a bexiga. Então, essa questão ajuda a gente a entender muita coisa. O coronavírus, uma das coisas, né, que as pessoas falavam no começo da pandemia, e que tinha, inclusive, algumas fake news em torno disso, é que o vírus causava dor de garganta e ele ficava alojado na nossa garganta. Não é muito bem assim que acontece, né? O vírus, ele precisa estar dentro da célula, ele não fica do lado de fora. Ele, de fato, causa dor de garganta porque, como a gente viu, o esôfago, ele tem esse receptor, e então esse vírus, ele também infecta as células da nossa garganta. Que mais? Ele chega nos pulmões e causa uma inflamação. E como a gente viu que tem outras partes do nosso corpo que também tem esse receptor, como por exemplo o coração, tem alguns estudos que sugerem que uma infecção assim extremamente forte, uma carga viral muito forte do coronavírus, também pode levar a uma inflamação no músculo do coração, tá? Em casos mais graves. Além de levar o que a gente já conhece, né, como a síndrome do desconforto respiratório, que é o que está levando muitas pessoas para a UTI hoje, justamente porque a inflamação nos pulmões é muito forte, e aí acaba levando a pneumonia e algumas pessoas vão a óbito. Bom, e só a título de curiosidade, existem, que eu conheço, assim, existem 2 testes de diagnóstico para você saber se você tem ou não coronavírus. Aqui no DF, alguns postos de saúde têm esse teste rápido,
que é parecido com aqueles testes de glicemia. Você fura o dedo, coloca uma gotinha de sangue, e aí coloca o reagente, e aí em poucos minutos você consegue saber se você está contaminado ou não pelo coronavírus. Claro que todos os testes têm uma margem de erro, né? Não são 100% verídicos. Então, pode ocorrer um falso positivo, um falso negativo. Todos os testes têm isso, gente. Perdão. E tem esse outro teste, que é realizado com um swab, que a gente chama, que é esse que vocês estão vendo aí do lado direito da tela, que parece um cotonete bem grande, que coloca na sua garganta justamente para coletar um pouco do material que está ali, da secreção que está ali. Suave. Foi o que eu... Foi. E aí, você faz a coleta direto lá na garganta, e aí faz o teste para saber se também tem vírus nas suas secreções, ou partículas do vírus. E como esse vírus é transmitido, então? Entender sobre a transmissão faz a gente entender um pouco sobre as medidas, as políticas que estão sendo tomadas nesse momento, né? A transmissão acontece de uma pessoa doente para uma pessoa sadia. Isso acho que é um pouco lógico como as coisas acontecem, mas tem um detalhe importante. Lembra que a gente falou que algumas pessoas sentem os sintomas mais forte do que outras? Algumas pessoas podem achar que estão só com uma gripe, ou podem nem sentir os sintomas e estarem infectados. Então, eu até coloquei essa imagem aí para vocês sobre o uso da máscara, porque quando a gente sai na rua, a gente não sabe quem está doente ou não. Muitas vezes, nem a pessoa que está doente sabe se ela está doente ou não. Então, por que o uso da máscara? Porque, então, além de lavar as mãos, usar o álcool em gel, a gente também tem que usar máscara. Porque essa doença ela é transmitida a partir de secreções do nosso corpo. Então, por exemplo, a secreção do nariz, o catarro, o espirro, a tosse, gotículas de saliva. Essas secreções, quando elas entram em contato com as mucosas que a gente chama, ou seja, a boca, o nariz ou os olhos, que tem uma cobertura mais sensível, né? Não é igual a cobertura da nossa pele mais rígida. A boca, o nariz e os olhos são coberturas mais sensíveis, então elas absorvem mais coisas. Então, quando essas secreções de pessoas que estão doentes, estão contaminadas, e isso serve para qualquer doença respiratória, quando ela entra em contato com esses tecidos mais sensíveis que a gente tem no nosso corpo, que absorvem as coisas mais rápido, a gente tem uma chance muito maior de ser infectado e de manifestar a doença, tá? Então, daí vem a importância da gente usar a máscara e usar do jeito correto. A gente vai tentar fazer uma live explicando para vocês um pouco mais sobre essa questão da máscara. Mas a máscara, ela evita que alguma coisa entre em contato com o seu nariz e com a sua boca, porque ela cobre toda essa região. Claro que tem a questão dos nossos olhos ainda, como está escrito aí. A secreção ainda pode entrar em contato com os nossos olhos. Então, daí vem a questão. Evitar contatos físicos, inclusive com nós mesmos, evitar colocar a mão no rosto. Não basta só a gente usar a máscara e esquecer desses outros detalhes, ou esquecer de lavar a mão, por exemplo, porque a gente acaba caindo no erro de achar que a gente está protegido contra tudo, e a gente não está. Então, nessa imagem, mostrando aí para vocês, se uma pessoa saudável usar a máscara e uma pessoa infectada não usar, o risco de você pegar a doença é maior do que se as duas pessoas estiverem usando a máscara, porque tem uma barreira maior entre o vírus e você. Então, daí vem a necessidade, as políticas públicas, né, que agora estão exigindo que as pessoas andem de máscara na rua. Muitas pessoas não estavam respeitando isso e a gente está vendo um número crescente de casos aí. Então, é importante a gente entender como acontece a transmissão para que a gente possa entender
Qual é a necessidade da gente usar a máscara e usar corretamente? Bom, os sintomas, então, para que a gente consiga perceber caso a gente tenha algum parente ou alguma pessoa infectada, ou para a gente saber quando a gente deve procurar um serviço de saúde. Os sintomas principais são febre e tosse ou dificuldade de respirar. Alguns estudos, não de agora, assim, acho que já tem um mês ou mais, então já é algo, inclusive, que o Ministério da Saúde coloca nos seus protocolos e tal. Não necessariamente uma pessoa que tem coronavírus vai apresentar febre, então vamos nos atentar a isso, tá? O período desde o momento em que você é infectado até surgirem os primeiros sintomas vai entre 2 e 7 dias, mais ou menos uma semana. Mas, se você apresentar sintomas, você tem que ficar de quarentena por pelo menos 14 dias, ok? Em observação por pelo menos 14 dias. Dentro da sua casa, de máscara. A gente vai explicar direitinho como acontece, perdão, como acontece o isolamento domiciliar. E o que a Secretaria de Saúde recomenda? Que você procure o sistema de saúde, ou seja, o posto de saúde, um hospital, ou então esses números que estão aí na tela de vocês, 190, 193 e 199, só em caso de falta de ar. Por quê? Porque um dos motivos para a gente estar tendo esse isolamento é para evitar a superlotação dos hospitais, enfim, do serviço de saúde no geral. Então, se várias pessoas resolverem procurar o hospital para tratar sintomas pequenos, para tratar a febre, para tratar o cansaço, enfim, recebi o diagnóstico, não estou sentindo nada, mas eu vou ao hospital para tentar resolver alguma coisa. O sistema de saúde vai ficar muito lotado. Imagina, com os dados que a gente viu, 20 mil pessoas no Distrito Federal resolvendo procurar o hospital para tratar um vírus. Então, para evitar a superlotação, né, é recomendado pela Secretaria de Saúde que só procure caso sinta falta de ar. E aí eu peguei aí uma tabela para vocês, explicando um pouquinho da diferença entre o coronavírus, o resfriado e a gripe. Depois eu vou mostrar uma outra tabela também explicando a diferença para a dengue, que também é uma outra doença que está se espalhando muito rápido nessa quarentena, né? Principalmente porque as pessoas estão muito mais em casa, mas estão mais preocupadas com o coronavírus do que com outras doenças que já são características aqui, né, do nosso país, principalmente para essa época do ano. Então, como a gente já falou, tá citado nessa tabela, a febre é um sintoma comum para o coronavírus e que não é tão comum nem para resfriado e nem para gripe. Na gripe acontece também, mas nesse momento está sendo bastante característico do coronavírus, tá? O cansaço geralmente é mais comum na gripe, não é tão comum na infecção por coronavírus, tá? Presença de tosse seca. Tem um ponto aqui muito importante para que a gente não confunda o coronavírus com a gripe. Essa questão aí da coriza e o nariz entupido. É muito raro acontecer isso no coronavírus, tá? Então, no resfriado e na gripe é comum, mas na infecção por coronavírus, não. A dor de cabeça também é comum na gripe, mas não é tão comum no coronavírus. E a falta de ar, que é característica do coronavírus, raramente acontece em casos de resfriado e de gripe. Analisando agora o caso da dengue, tem uma tabela com a dengue H1N1, né? E a gente vai notar as mesmas características. Falta de ar, característica do coronavírus, não é nem da dengue nem H1N1. Reforçando a questão aí que a gente já conhece da dengue, das manchas vermelhas pelo corpo, que é característica da dengue, mas não acontece nem no coronavírus, nem em H1N1. Dor de cabeça e cansaço.
característicos de dengue H1N1, não do coronavírus, tá? Então, se eu tô me sentindo meio mole, tô sentindo a minha cabeça latejando, doendo muito, é muito difícil que isso seja uma infecção por coronavírus. Existem casos, sim, mas a frequência é bem pequena, tá? E a questão da tosse aí e das dores no corpo. A tosse é comum, né, na infecção por coronavírus, que a gente já viu que é uma tosse seca, que não é comum na dengue, é comum na H1N1. E as dores no corpo, que não é comum no coronavírus, mas é bem comum em casos de dengue e H1N1. Então, como nós vamos nos prevenir, então, contra essa doença? Algumas coisas a gente já conhece, pelo tanto que já foi falado na mídia, por aquilo que a gente já recebeu de algum colega, algum parente no WhatsApp, pelas medidas que todo mundo está tomando agora, de usar álcool em gel, lavar as mãos. Essas são medidas extremamente importantes, porque como a gente viu, a transmissão, o contágio acontece justamente quando a gente está contaminado e a gente encosta no nosso rosto, nas partes sensíveis, boca, nariz e olhos. Então, evitar estar contaminado é extremamente importante para que a gente não pegue essa doença, né? Então, lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. A gente também vai tentar fazer uma live explicando um pouco sobre a diferença entre a lavagem de mãos com água e sabão e o uso do álcool em gel. A gente vai ver que o álcool em gel não é tão necessário assim. E, na verdade, lavar as mãos, por mais que pareça extremamente simples, também é muito eficiente, tá? Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, para evitar que essas partículas se espalhem pelos móveis, que também precisam ser esterilizados em caso de entrar em contato com alguém contaminado. Manter os ambientes bem ventilados e limpos, isso é algo bem comum, assim, a esse tipo de doença, esse tipo de infecção. Quantas vezes a gente já viu várias doenças que falavam para você ficar no lugar ventilado, não ficar em lugar fechado, gripe, por exemplo, tem isso também. Evitar apertos de mão, abraços, beijos, contato físico, porque você não sabe se a outra pessoa está contaminada. E se você se contaminar, você corre o risco de encostar em você mesmo e se contaminar. Aí fala a questão dos eventos abertos, né? Vamos tentar reforçar que é melhor a gente ficar em casa. Por enquanto, a quarentena é o melhor que a gente pode fazer, tá? Pela nossa saúde e pela saúde dos outros. Mas como a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam trabalhar, que o trabalho não parou durante essa quarentena, buscar uma distância mínima entre as pessoas, tá? Evitar o contato íntimo e aumentar a distância. Se estiver doente, ficar em casa, a gente vai explicar um pouco como fazer isso. Não compartilhar objetos pessoais, copo, talheres, prato, toalha, computador, celular. Evitar compartilhar coisas que entraram em contato com outras pessoas, tá? Mesmo sendo de casa. E o que a gente já falou, evitar tocar os olhos, a boca ou o nariz antes de higienizar as mãos, ou seja, lavar ou passar o álcool em gel. Porque às vezes a gente está contaminado e a gente esquece e acaba, por algum descuido, não é? Bom, e se algum familiar meu ficar doente? O que eu faço? Porque tá todo mundo em quarentena, tá todo mundo dentro de casa. Meu familiar não tá sentindo falta de ar, então não tem como eu levar ele pro hospital, e aí ele ficar lá e eu ficar na minha casa protegido. O que eu faço se um familiar meu for diagnosticado com coronavírus? Então, essa questão é um pouco mais complicada, porque como é uma doença que é contagiosa, vamos pensar assim, a gente está em quarentena para evitar se contaminar com as outras pessoas.
Mas é uma pessoa que está dentro da minha casa. É muito maior a chance de eu me contaminar. Então, a família toda, isso está na cartilha de informações sobre o coronavírus da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A família toda tem que ficar em isolamento domiciliar por pelo menos 14 dias. Essa é a recomendação. Todo mundo de máscara dentro de casa, tá? Distância de 1 metro, mais ou menos, distância mínima de 1 metro entre os familiares. Então, evitar o contato físico, como a gente já viu nas prevenções. E aí a gente tem a parte mais complicada dessa questão do isolamento domiciliar, né, que é como é chamado. A pessoa que foi diagnosticada, ela tem que ficar isolada num canto da casa. Ela não pode ficar em contato com as outras pessoas. Então, como que isso deve ser feito? É recomendado que essa pessoa fique isolada num dos quartos da casa. Então, a porta tem que ficar sempre fechada, as janelas abertas para o ambiente ser arejado, né, um ambiente ventilado. As coisas que essa pessoa usar tem que ser separadas das coisas das outras pessoas da casa. Então, o lixo que ela produz, os talheres, os pratos, as toalhas, tudo tem que ser separado, tem que ficar à parte. Os lugares que ela usar, o banheiro, por exemplo, tem que ser desinfetado. A maçaneta da porta dela tem que ser desinfetada. E aí eu achei muito interessante porque eu estava lendo essa cartilha e eu comecei a pensar, poxa, mas e no caso daquelas famílias que mora todo mundo dentro de um cômodo só, dorme todo mundo no mesmo quarto? A cartilha, ela faz uma proposta um pouco complicada para a gente, e aí eu vou dizer para vocês assim que eu acho que a gente tem que fazer tudo dentro da medida do possível, né? A cartilha, ela fala assim que em casos de famílias que durmam num quarto só, que todos os familiares durmam num quarto só, tem que deixar esse quarto para a pessoa que está infectada, para ela ficar longe das outras pessoas que estão sadias, e os outros familiares devem dormir em outro cômodo, na sala, por exemplo. A gente sabe que essa situação é muito complicada, muitas pessoas não têm condição de fazer isso, então vamos tentar fazer o máximo que a gente pode, né? Se a gente está se prevenindo tanto contra algo que está fora da nossa casa, quando isso vem para dentro da nossa casa, a gente tem que se prevenir o máximo possível, porque a probabilidade da família toda se infectar é muito grande. Então, vamos tentar administrar essa situação da melhor maneira que a gente conseguir, tá? Sem peso na consciência, caso não haja essa possibilidade. E quais são os grupos de risco? A gente já falou que não são só os idosos que pegam, hoje tem um número muito grande também de pessoas que estão sendo infectadas e vindo a óbito, que são da idade jovem, vamos dizer assim, na faixa dos 20 anos, 20, 30 anos. A mediana está ali entre os 39, então tem muita gente antes dos 39 que está pegando. E quais são os grupos de risco, então? Bom, a gente já sabe que os idosos, porque a saúde já é mais frágil naturalmente, o corpo já é mais frágil, então é muito mais fácil de qualquer doença se instalar no idoso. Obesos, pessoas obesas e que têm outra doença envolvida, como por exemplo diabetes. Pessoas com problemas respiratórios, asma, bronquite, que já têm o pulmão mais debilitado. E aí, nesse grupo, eu vou incluir também os fumantes, né? Aí eu coloquei uma imagem para vocês de um pulmão sadio, que é esse rosinha, vermelhinho, e um pulmão de uma pessoa fumante, que é esse preto. Então, só por essa imagem a gente já consegue perceber que uma pessoa fumante, ela tem uma capacidade diminuída de respirar, não é? Corretamente, de absorver o oxigênio da melhor maneira possível. E o que o coronavírus faz? É justamente isso, reduzir a quantidade de oxigênio que vai vir para o nosso sangue, reduzir o que é principal para a gente conseguir sobreviver. Então, pessoas fumantes, elas
precisam ter bastante cuidado. Além disso, tem a questão do cigarro, que você leva o cigarro na boca várias vezes, então a sua mão entra em contato com a sua boca, que é justamente algo que a gente falou que é um modo de transmissão. Então, é um agravante a mais para os fumantes, né? Bom, pessoas com problemas cardíacos, então, pessoas que já têm pressão alta, pessoas que têm arritmia, ou seja, que o coração bate descompassado, essas pessoas, elas também têm uma chance maior de contrair a forma grave do coronavírus. Gestantes também são um grupo de risco por causa das mudanças de hormônios no corpo, elas ficam mais suscetíveis. E pessoas que já têm algum comprometimento do sistema imunitário, né? Porque ela não tem tanta força para combater esse organismo que está acabando com o corpo dela. E aí eu coloquei aí o símbolo do HIV e da AIDS. Então essas pessoas também têm que tomar um cuidado redobrado, porque a chance de ter a forma grave do coronavírus é muito maior. Então, vamos tentar finalizar com algumas ideias, algumas dicas aqui para vocês, né, sobre o cenário atual. Transporte público. O que eu faço se eu preciso ir trabalhar, se eu preciso ir cuidar de algum parente meu que está doente e eu preciso usar o ônibus ou o metrô? O que a gente sabe de transporte público é que ele é super lotado e que é quase impossível a gente conseguir ter aquela distância de 1 metro entre as pessoas. É muito difícil a gente evitar tocar nas outras pessoas e nas superfícies, né, no corrimão, no banco. O que eu faço, então? A gente tem que tentar se prevenir o máximo possível, não é? Então, evitar levar a mão no rosto quando a gente entra no transporte público. Ou enquanto a gente estiver dentro dele, ou até a gente ir lavar a mão. A gente precisa evitar se contaminar. Então, o tanto que a gente conseguir ter uma distância entre as pessoas, ou evitar tocar nos lugares, na catraca, o que a gente puder evitar tocar, que esteja contaminado, a gente evita. E, principalmente, evitar tocar o rosto, até a gente chegar no nosso destino e poder lavar a mão ou poder passar o álcool em gel. Porque se a gente tiver esse descuido, é quase certeza que naquele transporte público passou alguém que estava contaminado. Então, outra recomendação que a Secretaria de Saúde faz, na medida do possível, né, gente, sempre, é evitar pegar transporte público em horário de pico. Porque aí tem menos gente, você consegue dar um espaço maior entre as pessoas, né? Evita ficar encostando nas pessoas dentro do transporte público, e aí a possibilidade de você se contaminar é menor. Bom, e agora uma questão um pouco complicada, né? Eu vou trazer para vocês aqui o que eu achei nas minhas pesquisas, tá? E desde já eu já quero pedir para vocês que vocês comecem a analisar a questão da saúde não pelo lado político, mas pelo que ela é, a questão da saúde das pessoas, tá? Então, na medida do possível, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a questão aí da cloroquina e da hidroxicloroquina, que é um composto muito parecido com a cloroquina, enfim. E tem gerado muita polêmica em torno desse remédio, porque surgiram alguns estudos dizendo que a cloroquina tinha sido muito bem sucedida no tratamento de pessoas com coronavírus e seria um remédio milagroso, assim, que estava demorando a ser liberado por questões políticas, sociais, enfim. O que a gente sabe hoje sobre a cloroquina? É um remédio que já existia no mercado, né? Ele é usado para artrite reumatoide e eles, no geral, são usados para malária também.
e alguns casos de lúpus, tá? Então, são doenças extremamente complicadas, o lúpus e a artrite reumatoide, a gente chama de doenças autoimunes, que é quando o seu próprio corpo é, não consegue responder adequadamente ao que vem para ele e começa a reagir contra ele mesmo. E para você comprovar que o remédio é bom para determinada doença, existe uma série de testes, uma série de ensaios que são feitos tanto em laboratório quanto em pessoas para comprovar que aquele remédio é seguro, que a dose dele é segura, né? Mesmo um remédio que já existe, para você colocar na bula que ele serve para tal doença, é extremamente burocrático porque é um trabalho muito minucioso. Tem que comprovar que aquele remédio não vai apresentar um efeito colateral horrível para as pessoas que vão usar. Principalmente considerando que as pessoas que vão usar já estão doentes. São pessoas que já estão comprometidas, já estão com seu corpo comprometido, né? Então, o que a gente sabe hoje sobre a cloroquina? A Organização Mundial da Saúde e o FDA, que é um órgão dos Estados Unidos, responsável aí pela liberação e pela administração de medicamentos, nenhum desses dois órgãos reconhecem o uso da cloroquina para o Covid-19. Por quê? Porque, como eu disse, é um processo muito minucioso para você dizer que um remédio serve para tal ou tal doença. E os testes que foram feitos até hoje para cloroquina foram feitos com poucos pacientes. E, bom, só para vocês terem uma ideia, os testes para liberar um medicamento são 4 testes diferentes e demora mais ou menos de 5 a 10 anos para fazer todos esses testes, comprovar tudo o que precisa para poder liberar. Por quê? Porque você precisa testar em pessoas sadias, em pessoas doentes, precisa antes testar em células, em animais, para saber se funciona, para saber se aquela dose não vai matar mais as suas células do que matar o vírus. Então, as pesquisas ao redor do mundo todo estão fazendo esse trabalho num espaço de tempo extremamente curto, porque a gente está passando por uma pandemia. E é necessário que esse processo seja mais rápido. Mas até agora ele não foi conclusivo o suficiente para garantir que a cloroquina seja efetiva e segura para as pessoas que vão usar. Então, no caso do Brasil, ela já está sendo usada em casos de coronavírus moderado e grave, mas não está sendo usado em pacientes com sintomas leves, justamente por causa dos efeitos colaterais. Como a gente viu, ela serve para doenças extremamente delicadas, e quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vê que o efeito colateral mais citado pelos médicos é causar arritmia. Então, lembra que a gente viu que um dos fatores de risco era ter problema cardíaco? Imagina uma pessoa que já tem problema cardíaco, já tem um comprometimento no coração. E aí tomar um remédio que pode aumentar isso. Muitos médicos, inclusive, dizem que o uso da cloroquina para todas as pessoas pode levar a um aumento do número de óbitos, né? Porque se a gente começar a vender na farmácia, a gente perde a capacidade de monitorar todo mundo que está comprando. A gente perde a capacidade de ver, será que essa pessoa realmente precisava, ela estava com sintomas graves? Ou ela só fez o teste, descobriu que estava e, vou tomar cloroquina para ver se passa. Então, é uma questão muito complicada. Outros riscos, hipoglicemia, que já é um problema, por exemplo, nas pessoas diabéticas, que também é um grupo de risco. Problemas na visão, pode causar até cegueira, que também é um problema de pessoas diabéticas. Toxicidade cardíaca, ou seja, pode fazer mal para o coração. E a gente viu que o próprio coronavírus, ele pode causar inflamação no coração. Então, é outra questão que entra em conflito com o uso desse remédio para todas as pessoas, tá? Isso não quer dizer que futuramente não possa se descobrir que realmente a cloroquina serve para tratar todas as pessoas e que os efeitos colaterais acontecem numa quantidade muito pequena de pessoas. Inclusive, estão fazendo agora estudos
com um número bem grande de pessoas, tá? Sobre a cloroquina. Então, existe sim a possibilidade de fato, o remédio ser seguro, mas até a gente ter certeza, a gente não pode comprometer a vida das pessoas, ok? Bom, e para finalizar, queria relembrar a vocês que ainda não existe cura para o coronavírus. O que é feito para as pessoas infectadas é o tratamento dos sintomas. Então, sentiu febre, dor de cabeça, falta de ar. O que está sendo feito hoje é para tentar resolver esses problemas, mas não curar o coronavírus diretamente, tá? Mas a vacina está sendo sim desenvolvida e esperamos, né, que em breve ela esteja disponível aí para toda a população. E também queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, enquanto eu estava pesquisando, que o Ministério da Saúde tem esse site aí, que está aparecendo na tela de vocês, em que ele disponibiliza vários, várias fake news que circularam e que estão circulando ainda durante essa quarentena, para que a gente, quando receber alguma coisa no WhatsApp, no Facebook, antes da gente compartilhar, a gente possa verificar se aquilo é verdade ou não. Inclusive, tem esse número aí que está aí na tela. Acredito que seja só para o pessoal de Brasília, mas não tenho certeza. Como está no site do Ministério da Saúde, pode ser que seja para o Brasil todo o mesmo número. E aí, quando você receber alguma coisa no WhatsApp falando sobre a pandemia, você pode mandar para esse número e aí tem uma equipe que vai investigar se aquilo é uma fake news ou não, tá? Eu acho que foi uma iniciativa bem bacana e que pode ajudar bastante a gente no sentido de investigar antes de compartilhar. As fake news, elas têm gerado um grande problema para a gente hoje. A gente acha que é brincadeira, mas só para citar um exemplo, lá nos Estados Unidos, o presidente, eu não sei muito bem se ele estava brincando ou não, ou, enfim, mas em um dos pronunciamentos ele estava falando sobre o uso do desinfetante. E aí, em algum momento, eu não sei se foi ele ou alguém acabou distorcendo, mas acabou rolando boato de que o presidente falou que se você diluir o alvejante e tomar, você mata o coronavírus. E aí pode parecer muito inacreditável que alguém vá fazer isso. Mas muitos idosos morreram porque fizeram isso. Então, a gente acha que não, mas aquilo que a gente compartilha, ela tem um impacto, sim, na vida da outra pessoa. E pode ser um impacto muito grave. Então, antes da gente compartilhar alguma coisa, vamos verificar para ter certeza de que a gente não vai colocar a nossa vida e nem a vida da outra pessoa em risco. Ok. Bom, e acima de tudo, queria dizer para a gente ter fé, continuar orando, rezando, fazendo as nossas preces, unindo a nossa família, que é quem está perto da gente agora nesse momento, que tudo isso é um momento que a gente está passando. Infelizmente, a humanidade precisava passar por uma mudança, assim, para acordar para o que ela está fazendo hoje, mas que tudo isso vai passar e existe alguém que está sempre conosco, nos observando e vendo as nossas boas atitudes, a nossa prevenção e com certeza sempre vai estar do nosso lado, que é Jesus. Então, vamos confiar que tudo isso vai passar e nós vamos sair mais fortes de tudo isso. Nós vamos aprender mais com tudo isso que está acontecendo, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Eu acho que às vezes eu sou muito técnica assim nos termos, mas se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder. Obrigada, gente, pelos elogios. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. O plano é que a gente faça mais lives assim sobre a área da saúde, tá?
Aliás, já perguntar para vocês, aproveitar esse momento para perguntar. Semana que vem, nesse mesmo horário, eu estava pensando em fazer uma live, mas tem dois temas em mente, né? A questão do uso da lavagem de mãos e do álcool em gel, qual a necessidade do álcool em gel, ou então sobre o uso das máscaras, né? Como fazer uma máscara, por que usar a máscara, como lavar, como guardar depois, essas questões assim que às vezes são detalhes, mas que a gente não sabe, né? Porque só falam que a gente tem que usar, mas não falam como. Então eu queria saber de vocês qual é o tema que vocês querem para a próxima live. Vamos ver se tem algum comentário. Bom, tem muitos comentários, né? Muito bom, gente. É muito bom ver vocês participando. Fico muito feliz. Isso, ó, a Kimiko falou mais cedo, o comércio está reabrindo, não saiam se não for necessário. Muito importante isso, gente. Por mais que o comércio esteja abrindo de novo, isso não quer dizer que todo mundo possa estar na rua novamente. Então, se a gente pode ficar em casa, se a gente tem essa oportunidade, vamos aproveitar, porque é pelo bem da nossa saúde e da nossa família, né? Olha só, a Lucineide falou aqui. Eu já tomo este, acredito que seja a cloroquina, esse remédio, para o reumatismo. Ele tem um efeito muito forte, ele diminui a visão. Exatamente. É um remédio muito forte porque ele lida com doenças muito fortes. Dizem que a artrite reumatoide é uma das doenças, assim, que você sente as piores dores da vida. Então, não é à toa que a gente tem que ter muita precaução na liberação desse remédio para todas as pessoas, né? Ó, eu tô vendo que o pessoal aqui tá falando bastante sobre o tema da próxima live, da lavagem das mãos. Beleza, a gente vai organizar então, e aí eu já tenho em mente até um experimento muito legal para fazer aqui com vocês sobre a lavagem das mãos, que eu acho que vai ajudar bastante a gente a entender qual a importância de lavar as mãos e lavar da maneira correta. Tô vendo algumas pessoas falando também que, devido ao trabalho, não tem como ficar em casa. Na próxima live também, já que a gente vai falar de lavagem de mãos, a gente fala um pouquinho sobre quais são as medidas que a gente tem que tomar caso a gente tenha essa necessidade de sair de casa para trabalhar, enfim. Como a gente deve fazer quando a gente chega em casa, porque com certeza a gente está contaminado. O que a gente faz então quando a gente chega em casa para não comprometer também a nossa casa, né? Bom, então, gente, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês sobre o coronavírus. Eu espero que todo mundo tenha compreendido assim a necessidade da gente tomar uma série de cuidados, cuidados básicos para prevenir a nossa infecção e da nossa família, né? E se surgir mais alguma dúvida ao longo da semana, vocês podem mandar também, que aí a gente responde na próxima live, sem problema, ok?
Bom, gente, eu também tinha preparado aqui uma parte prática aqui da nossa live, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Alene, então, gente, fiquem aí ainda, não acabou a live, tá? Quem precisar ir, tudo bem. Muito obrigado por ter participado, de verdade. Agora, eu chamei a Alene para falar um pouco com vocês. A gente já tinha feito aqui em casa e eu achei que cabia bem para o momento, porque a gente falou na live que é muito importante não compartilhar coisas de outras pessoas, né? Objetos pessoais. E também evitar pegarem objetos contaminados para você não se contaminar, porque a gente sabe que é natural, às vezes a gente coçar o rosto, coçar o olho, o nariz, enfim. E aí a gente acabar se comprometendo por causa disso. E qual é um objeto que a gente usa o tempo todo e que muito provavelmente vai ser o mais contaminado? É o nosso celular. Então, eu chamei a Lene, eu pedi para ela participar da nossa live hoje, para ela ensinar para vocês como é que a gente faz para esterilizar o celular, ou seja, para limpar ele o melhor possível, para que a gente não corra o risco de se contaminar justamente com aquilo que está com a gente o tempo todo, tá bom? Tudo certo, Alene? Vou dar espaço aqui para ela agora, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Deixa eu ver, tem bastante gente aqui. Eu estava acompanhando também a palestra da Aimee, muito boa, né? Então, vamos aprender a limpar o celular. Vamos para a parte prática da nossa palestra. Aqui eu tenho em mãos o celular, né? E a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma água morna com sabão. Aqui, no caso, eu coloquei detergente, né? Mas pode ser outro sabão, se vocês quiserem aí, tá? Então vamos lá. E aí vocês vão precisar de um paninho de microfibra. É aqueles paninhos que vem em caixa de. Como é que chama? De óculos. Caixa de óculos. Aqui eu tenho um. Pode pegar aí. Eu acho que todo mundo tem um em casa. Mas se não tiver, pode ser. Se não tiver, pode ser flanela ou algum outro tecido, tá bom, gente? Então a primeira coisa que eu vou fazer é mergulhar o paninho no copo aqui. Tipo lavando mesmo. Ó, mergulhei. Agora eu vou tirar o excesso. Bastante sabão, gente. Eu botei muito sabão. E aí é importante tirar a bateria do celular, tá? Para não danificar. Eu tirei da minha. E vamos passar. Aqui tá o celular. Essa câmera tá estranha. Aí vamos passar, ó. Por todo o celular, o paninho. Não, não deixa nenhum espaço sem passar, tá, gente? Porque o nosso celular, ele é cheio de bactérias, a gente leva para vários lugares, né? Então não adianta nada lavar a mão e tá com o celular sujo, que é um objeto que a gente usa o tempo todo. Então, passa direitinho em todos os lugares. Pronto, passei em tudo. E agora que eu terminei de passar, vou pegar o papel toalha. Vocês podem pegar outro papel ou um pano seco aí, para poder enxugar, limpar aqui o celular, né? Porque tá molhado. Agora eu vou passar aqui. Pronto, ó. Tô enxugando tudo direitinho. Quando a bateria não sair, é só não umedecer muito o paninho para não estragar, tá? Eu tô vendo aqui que tem celulares que realmente a bateria não sai. Então, ó, enxuguei tudo, tá bem limpinho agora. E agora, o que que a gente vai fazer?
Ainda com esse paninho aqui, né? É importante lavar de novo. Mas aqui, como eu não tô com outro pano, né? Eu só vou melhor evitar movimento circular para limpar. É verdade, né? Porque senão pode trazer a sujeira de volta. É. Desculpa, gente. Mas é melhor ser reto mesmo. Foi mal, gente. Aí agora eu vou pegar o álcool em gel, tá? Tem que ficar atento porque tem certas marcas assim de celular que não pode usar o álcool em gel. Então tem que pesquisar direitinho para ver se pode e se não vai estragar. E aí eu vou colocar um pouquinho no paninho. Ó, eu coloquei. Acho que não dá pra ver. Não dá pra ver, gente, mas eu coloquei bem pouquinho, tá? E vou passar no celular. Movimentos retos, né? Evitar movimentos circulares. Aí, ó. Então, eu tô passando por toda a extensão do celular, bem bonitinho. Pronto. Eu acho que eu botei muito álcool em gel, então eu vou pegar o papel de novo para poder enxugar o excesso só, tá? Tenta... Ai, meu Deus, gente, a Lili aqui latindo. Normal. Gente, é tão bonitinho, vocês estão vendo os coronavírusinhos. Tadinho. Pronto. Agora eu já passei o álcool em gel certinho. Nosso celular... Eita. O nosso celular já tá todo limpo, né? Então a gente vai deixar ele num canto. E vamos pegar a capinha. Quem tiver capinha aí, tem que limpar também, né? Porque não adianta nada limpar o celular e não limpar a capinha. E aí, para limpar a capinha, a gente vai usar alvejante. Ou pode ser detergente também, tá, gente? E vamos passar pela capinha. Eu tô com medo de espirrar aqui, gente. Mas não vai espirrar, não. Ó, já espirrei tudo aqui. Agora eu vou pegar o papel, toalha de novo, porque o nosso paninho tá sujo. E vou passar. Por toda a capinha. E aí, agora, né, que a gente passou o alvejante ou detergente, nós vamos passar o álcool em gel também, né, na nossa capinha. Aí eu vou... Nossa, tô gastando muito papel. É verdade. Sua mãe vai brigar comigo. Ela falou que vai mesmo. Agora, então, gente, eu vou aproveitar que eu tô com um copo aqui com detergente, né, que eu só molhei uma vez e vou limpar o paninho pra passar o álcool em gel depois no negócio. Vou tirar o excesso, né, pra não ficar muito sabão também. Mas o certo é lavar com a água sem sabão, tá? Porque senão pode sujar a capinha. Vou pegar o álcool em gel de novo. Só um pouquinho, tá, gente? Não exagera muito, não. É bom a gente não usar muito, né, para poder economizar também, porque não tá, a gente tá podendo ficar comprando muito, não, estocando. Aí, ó, passei em tudo aqui na minha capinha. E pronto. É isso, nosso celular tá todo higienizado, nossa capinha também. É uma limpeza rápida, bem fácil, dá pra gente fazer quando a gente quiser, né? O celular é um objeto de uso contínuo, então a gente tem que estar sempre fazendo esse trabalho de higienização. Então, gente, foi isso. Obrigada. Estou muito feliz de estar participando aqui da palestra da IME. E até mais, gente. Um beijo. Muito obrigada, Alene, pela sua participação.
Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante a sua explicação, né? Porque com certeza o celular eu acho que é o objeto que a gente mais usa e é muito complicado, né? A gente às vezes está na rua, esquece e antes de lavar a mão a gente já pega o celular para ver as horas, ver uma mensagem, uma coisa ou outra. Então o celular ele acaba ficando bastante contaminado, né? É importante a gente fazer essa limpeza dele com bastante frequência, ok? Bom, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Semana que vem a gente volta com mais uma live, ok? Quem chegou agora, a live vai ficar salva aqui, então vocês podem assistir desde o começo, depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, mais uma vez, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me procurar durante a semana que a gente tenta responder na próxima live, tá bom? Muito obrigada, gente, e boa noite a todos vocês. Um abraço especial pro pessoal do Irmã Dulce, né? Vocês são muito especiais pra gente e essas lives estão sendo feitas pensando em vocês, então eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Muito obrigado pelos comentários, pelos elogios e até semana que vem. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais.